Bom dia, pessoal. Nós vamos começar, certo? A falar um pouco sobre matemática financeira. Essa é a aula da turma do 9º ano, tá? E vai ser o nosso último assunto da 4ª unidade, que a gente já vai encerrar, né? Já estamos perto de dezembro, então já vai começar as provas. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre o que seria essa matemática financeira. Quem quiser acompanhar, tá? É no livro, módulo 4, página 148, ok? Então vamos lá. Então, hoje tá as nossas. Nós vamos ver um pouco sobre o significado da matemática financeira e alguns cálculos, né, que podem ser encontrados. Então, vamos dar uma lidinha e aí a gente vai explicando um pouco como é que funciona, tá bom? Vamos lá, então. Nas informações apresentadas a seguir, ou seja, o que é que a gente vai estudar, vai ser usado alguns termos como crédito, como limite, prazo, parcelamento, porcentagem, juros, saldo e etc. Esses, tá certo? São alguns desses termos que a gente vai usar na matemática financeira, ok? Então, ela vai estar presente em todas essas situações e a gente vai fazer, né, isso porque no dia a dia a gente vai usar o dinheiro. E quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai usar cartão de crédito, tá? Tudo isso a gente usa com esses termos, tá? De matemática financeira. Então, essa matemática financeira ainda auxilia, por exemplo, a analisar as vantagens e as desvantagens de situações de pagamento à vista ou a prazo. Que é aquela situação, né? Quando você paga à vista, você tem direito a 10% de desconto e assim sucessivamente. Então, são essas coisas que a gente quer que vocês aprendam, porque vai ser situações do dia a dia, tá bom? Então, já sabemos o que é matemática financeira. Vamos agora, lá na frente a gente vai usar um pouco de acréscimos e descontos, tá? É uma formulazinha bem simples. Mas para a gente conseguir entender o que são acréscimos e descontos, né, sobre uma compra e etc., a gente precisa relembrar um pouco sobre porcentagem, tá bom? Então vamos ler um pouquinho e aí a gente vai se situando. Então, provavelmente você estudou situações envolvendo acréscimos e descontos simples, tá? Agora você vai estudar acréscimos e descontos sucessivos, ou seja, são situações em que você vai ter o acréscimo desse valor, tá? Sobre o produto e assim sucessivamente. Vamos lá. Então, vamos relembrar um pouco do que é porcentagem. Lá, 6º ano, 7º ano, né? Então, estudamos em anos anteriores diversas situações envolvendo porcentagem. Nós vimos que a porcentagem ela corresponde a uma fração, tá? Onde o denominador vai ser 100, certo? Então, o númerozinho que está embaixo é uma divisão por 100. Simplificando, né? Fração, ela pode ser vários tipos, mas a gente está falando aqui de divisão, tá? Então, quando a gente fala de porcentagem, é uma divisão por 100, tá? Então, vamos lá. Observe o que Gabriela está dizendo. Na minha sala, há 30 alunos, sendo 3 meninas e a cada 5 meninos, tá bom? Então, são 3 meninas a cada 5 meninos. Podemos apresentar a razão, né, que é a fração 3 a cada 5 por porcentagem, tá certo? Usando uma regra básica. Vamos lá. Olha, esse 3 sobre 5, ele é uma fração equivalente a uma fração de porcentagem, tá? Se eu multiplico, tá certo? Olha aqui, ó, por 20, 5 vezes 20 não dá 100, então virou uma divisão por 100, tá? E se virou uma divisão por 100, isso aqui é porcentagem. Então, ó, pelo meu denominador, eu já consigo identificar que é uma fração equivalente. Porque, ó, o número 5, se eu multiplicar ele por valores, né, pelo mesmo valor em cima e embaixo, eu posso trazer aqui uma divisão por 100. Então, isso aqui virou uma porcentagem. Se eu multipliquei por 20 embaixo, eu vou ter que multiplicar por cima também, ó. Então, 3 multiplicado por 20 dá 60. E 60 dividido por 100, se a gente corta aqui, ó, esse zero, ó, tá vendo? Não, na verdade nem precisa, né? Porque a gente não vai calcular por enquanto, tá? É rapidinho. Então, 60 dividido por 100 é a mesma coisa que 60%, tá bom? Então, e quando a gente vai fazer na forma decimal, se a gente dividir 3 por 5 ou 60 por 100, isso aqui vai dar o mesmo valor, olha.
que é 0,6. Então, é isso que eu tô falando aqui, ó, que a gente corta esse 0, 6 dividido por 10, 0,6, tá? Então, toda vez que a gente tiver nessas duas formas, a gente tem uma porcentagem. É uma divisão por 100, tá bom? Então, logo, 60% dos alunos da aula de Gabriela são meninas, certo? Para calcular quantas meninas há nesta sala, nós vamos efetuar os seguintes cálculos. Então, o que acontece? 60% não é 60 dividido por 100, né? Por exemplo, se eu tenho 30%, é a mesma coisa que 30 dividido por 100, tá? Se for 20%, é a mesma coisa de 20 dividido por 100, tá? Porcentagem é uma razão, né? Ou seja, uma divisão por 100. Então, eu vou substituir aqui, ó, 60% por 60 sobre 100. E eu vou multiplicar esse valor por esse total aqui, ó, de alunos que ela falou. Se ela disse que há 30 alunos na turma, então esse aqui vai ser meu total, certo? Então, na porcentagem é mais ou menos assim. Eu vou transformar a porcentagem que eu quero em um número decimal. Ou seja, eu vou dividir o valor de cima pelo 100, né, de baixo. Então, nessa situação aqui, ó, deu 0,60. E eu pego esse valor aqui que deu na divisão da porcentagem e vou multiplicar pelo meu total. Logo, serão 18 meninas nessa sala, tá? Deixa eu dar outro exemplo para vocês. É super simples. Só pra gente lembrar um pouquinho de porcentagem, tá bom? Vamos dizer que eu queira, sei lá, eu tenha R$200, tá? E eu quero comprar, sei lá, uma cadeira, tá bom? Um banquinho, bem baratinho. E ele custa 30% do meu valor, ok? Então, como a gente viu, 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que essa porcentagem, tá? Quando eu quero resolver isso, eu vou multiplicar essa porcentagem aqui pelo meu total, que é 200. Lembra que divisão por 100 você vai passar as casas decimais, né? Então, se são 2 zeros, são 2 casas. Então, é a mesma coisa aqui. A vírgula tá aqui, né? Então, ela vai passar 1, 2 casas. É a mesma coisa aqui. 0,30 ou 0,3, né? Vezes 200, tá? Então, olha, preste atenção. Quando eu tenho divisão por 10, eu passo uma casa só. Quando eu tenho uma divisão por 100, eu passo 2 casas, tá bom? E agora é só multiplicar esse 0,3 por 200, ok? Então, se a gente fizer essa multiplicação aqui, vai ser igual a 60, certo? Logo, essa minha cadeira, ou sei lá o que seja, vai ser R$60, tá bom? Outra informação que eu queria falar para vocês. Tem uma forma mais fácil? Tem. Principalmente quando a porcentagem, olha, aqui é 0. Toda vez que aqui é 0, é mais fácil da gente calcular, tá? Quando for o valor terminado em 5, em 2, qualquer outro número diferente de 0, aí realmente é melhor você fazer a divisão e resolver. Se não, você pode tirar 10%, que é o inicial, tá? 10% de qualquer coisa é você pegar aqui e passar uma casa. Não é isso que eu falei para vocês? 10% a gente passa uma casa. Então, ó, 10% de 200 vai ser igual, passei uma casa só, a 20, não é isso? Então, se eu quero 30%, eu vou pegar, 30% é a mesma coisa que 3 vezes o 10%. 10% não foi 20, então é 3 vezes 20, que também vai dar 60, ok? Então, eu passo uma casa, por exemplo, se eu tenho R$500, eu quero 10%, eu tenho 50, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é pra gente entender que qualquer valor que eu vou tirar, tá? 10%, eu tenho que passar o quê? A vírgula, tá? Então, quando não é valores terminados em 0, por exemplo, se eu quisesse 15%, certo? 2%. Aí você ia fazer o quê? Você ia ter que dividir 15 dividido por 100 e você multiplica pelo total, tá?
Então, 15 dividido por 100 aqui vai passar a casa duas vezes, né? Porque são dois zeros, então é 0,15. Se eu tenho aqui 2, vai ser 2 dividido por 100. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar e vou passar a casa duas vezes. A vírgula está aqui, então vai passar uma casa e duas. Como aqui não tem valor, você acrescenta o quê? 0. Então, vai ficar 0, o quê? 0,2. Porque aqui, ó, passou duas casas, né? Aqui a vírgula parou, aqui eu acrescento zeros, né? Nessas casas que não tem valores, tá bom? Então, porcentagem basicamente é uma multiplicação, tá? Por essas razões, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente vai resolver, tá certo, porcentagem e etc., a gente vai ter que entender o seguinte, que esses valores, tá bom? Eles podem ser representados de várias formas, e tem várias formas para vocês resolverem. Qualquer uma que seja, é bom que vocês tenham a plena certeza que o cálculo está, o quê? Correto, tá bom? E porcentagem cai em muitas provas mesmo. Às vezes a porcentagem é uma base para um problema matemático, tá bom? Então, estudem, tá bom? Vamos lá. Então, a seguir são representados outros exemplos de cálculo de porcentagem. Por exemplo, 33%, ó. Aqui não é terminado em zero. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o 33, divide por 100, que dá 0,33, e multiplica pelo total, que é 150, tá? Então, ficaria 49,5. E se eu quero 24% de 348, é só dividir 24 por 100, que dá 0,24, e multiplico por 348, que dá 83,52, certo? Então, nessas situações aí de porcentagem, eu só divido de cima pelo de baixo, que é passar duas casas aqui, né? Ó, 1, 2, 0,24, tá? E multiplico pelo meu total. Lembrem-se disso, tá? Você pode fazer só desse jeito que já dá certinho a porcentagem, ok? Não se aperreie. Só desse jeitinho já dá. Pronto, gente. Seguindo a aula, a gente vai ver um pouco sobre acréscimos sucessivos. Esse assunto, ele é um pouquinho... Assim, você vai dizer, puxa, de onde surgiu isso? É complicado explicar, mas é uma regrinha, tá? É uma regrinha que a gente segue, tá bom? Então, antes da gente, assim, pensar, nossa, por que assim, não sei o quê? Lembra que é uma regra, é só você seguir a regra. Matemática é basicamente isso. Se tá lá no exemplo assim, você segue para qualquer modelo assim, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é acréscimo sucessivo. O preço, tá certo, de um produto, ele vai sofrer um acréscimo de 10% em junho, tá? E depois ele já recebeu outro acréscimo de 5% no mês seguinte. Então, veja, eu tenho dois acréscimos sucessivos. Eu preciso ter, assim, um pouco de cuidado, porque aí já é outra fórmula, não é aquela simples que a gente está acostumado e etc. Não é isso, tá? É outra fórmula. Então, sabendo que inicialmente esse produto custava R$30, determine seu preço após esses acréscimos, tá? Então, vamos lá, vamos ver que regra é essa. Então, para resolver esse problema, anote que o primeiro acréscimo, ele é calculado sobre o preço de R$30. Então, para eu fazer esse acréscimo, lembra que eu tenho que acrescentar 10%, né? Que foi o primeiro mês. Então, 10% é 10 sobre 100, em forma de fração, tá? Isso aqui multiplicado pelo meu total, que é 30%, tá? Então, isso aqui é a minha porcentagem, isso aqui é meu acréscimo, ok? Isso aqui tudinho. Foi esse meu acréscimo de 10% em junho, tá? A gente representa assim. Mais o valor de 30, porque esse aqui é o meu total. Então, esse acréscimo sobre os R$30 que eu já tenho, tá bom? Aqui, ó. Tá certo? Então, esse aqui vai ser o valor, que é o 10% de 30, que foi o acréscimo. E esse aqui é meu total, tá bom? Só que o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, como é um acréscimo, a gente vai pegar essa porcentagem aqui, 10 sobre 100, e a gente vai somar mais 1, tá? E vai multiplicar pelo total, só isso. Então, essa continha aqui todinha, tá?
simplesmente ela vai passar a ser isso aqui, ó. Ok? Eu vou tirar esse 30 aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu tenho 10 sobre 100, que vai ser a minha porcentagem, mais 1, vezes, tá? Esse meu valor total. Então, a regrinha é basicamente isso, tá bom? Então, eu pego a porcentagem, que é os 10%, mais 1, ok? E multiplico pelo total, que é 30, certo? Aí, o que é que acontece? Essa continha aqui, a gente vai ter que resolver, tá? Isso aqui é fração. Só para relembrar, eu tenho 10 sobre 100 mais 1. Como aqui só tem dois valores, certo? Eu vou fazer a regra do x. Aqui embaixo, né, quando não tem nada, é como se fosse 1. Então, vai ficar 100 vezes 1 é 100. 1 vezes 10 é 10. Mais 100 vezes 1. Eita, 100, né? Logo, isso aqui vai ser 110 dividido por 100. Ok? Então, substituindo aqui, ó, vai ficar isso tudo aqui se transformou em 110 sobre 100, multiplicado pelo meu total, que é aqui, ó, 30. Ok? Então, esse valor aqui, ó, tá em fração. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou transformar ele, eu vou dividir ele aqui, ó. Se eu tenho 110 dividido por 100, eu já disse a vocês que a gente pula as casas. Se são duas vírgulas, dois zeros, é duas casas, né? Que é passar a vírgula duas vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 110. Então, ou então, se você quiser, você pode fazer a divisão, tá? Se você achou difícil passar a vírgula, você faz a divisão normal. 110 dividido por 100 dá 1, que é 100, né? 100 vezes 1 é 100. Tira, sobrou 10. 10 não dá para dividir por 100, então acrescenta uma vírgula, acrescenta um zero, não é isso? 100 dividido por 100 dá o quê? Dá 1. E zero, né? Acabou-se. Ok? Certo? Então, vamos lá. Então, substituindo isso aqui, ó, 110 dividido por 100, vai ser a mesma coisa que 1,10 vezes o valor de 30, que é o total, tá bom? Isso aqui é o acréscimo que eu tô acrescentando ao mês 30. Então, 1,10 vezes 30, 33, certo? Só que o cálculo não acabou aí. Houve um acréscimo, tá, de 5% no mês seguinte. Então, o que é que eu vou fazer? De novo, 5 sobre 100 vezes, né, esse meu total, lembra que isso aqui é meu acréscimo, tá? Que eu tô acrescentando a quem? Ao valor que já tinha. Então, note, né, que teve um 5% sobre o valor anterior, não é mais 30. Entenderam? Então, ó, o valor começou com 30, teve um acréscimo de 10%, virou 33. No mês seguinte, teve um acréscimo de novo. Então, a partir desse 33 aqui, olha, eu já tive outro acréscimo. Então, o total passa a ser 33, tá? E aí, o que é que acontece? De novo, a gente faz. Pega esse aqui, tá? E esse, e a gente substitui por quem? Por 5 sobre 100, que é essa porcentagem, mais 1 vezes o meu total. Beleza? Então, eu pego a porcentagem que eu quero, que é 5%, mais 1 vezes o total, que é o valor que eu vou acrescentar. Então, ó, 5 dividido por 100, na verdade, desculpa, a gente vai fazer aqui aquela fraçãozinha, né? Vai dar 105 sobre 100 vezes 33. Divide isso aqui, dá 1,05 vezes 33, que é a mesma coisa que 34,65, tá? Outra maneira de calcular é que a gente viu que tinha dois acréscimos, né? Então, eu posso fazer assim, o meu total, que era 30, vezes esse primeiro aqui, ó, resultado, que é meu primeiro acréscimo, que é 10 sobre 100 mais 1, que é a mesma coisa que 110 sobre 100, ó, que vai dar 1,10, vezes, olha, resolve o primeiro acréscimo, né? Vezes o segundo acréscimo, que a gente viu que é esse aqui, olha. Que era 105 sobre 100, que é 5%, mais 1, que vai dar a mesma coisa aqui, ó, que 1,05.
Então, se eu resolvo esse aqui do primeiro acréscimo e multiplico depois pelo último acréscimo, isso aqui vai dar o mesmo valor, tá bom? Façam da forma que vocês acharem melhor, certo? E agora, a gente vai entender um pouco do que seria a taxa percentual, que a gente escuta tanto falar, tá? Em, às vezes, empréstimos, cartões de crédito e assim por diante. Então, vamos lá. Qual foi a taxa percentual de acréscimo sobre o preço inicial desse produto? Então, para determinar essa taxa percentual de acréscimo, nós vamos fazer o seguinte. O valor final, né, depois dos 2 acréscimos, foi 34,65. Eu vou subtrair esse do total inicial, né? O R$30 era o valor inicial. Isso quer dizer que eu tenho agora 0,155, tá? De diferença aqui, olha. Tá bom? Então, o que é que acontece? A partir disso, tá? O que é que eu vou fazer? Lembra que aqui tá dividido pelo total, tá?